Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a função quadrática. Nas aulas anteriores nós estudamos sobre a função linear e agora nós vamos falar sobre a função quadrática. Então, o que nós precisamos saber primeiro a respeito da função quadrática? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o nome, função quadrática. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós precisamos conhecer, né, dessa função quadrática seria a regra, né, que toda função quadrática segue, né, da forma de apresentar a sua equação. Então, nós temos aqui a equação de uma função quadrática, ela é sempre dada da forma y igual a x quadrado mais bx mais c. Então, toda função quadrática, a expressão algébrica que representa ela, é dada dessa forma. O domínio da função quadrática seriam os números reais e os coeficientes, né, que nós chamamos aqui o A, o B e o C, eles seriam números reais também. Então, eles pertencem ao conjunto dos números reais. E, além disso, o A, em qualquer situação, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, então você não tem mais uma função quadrática. Aí você vai ter uma função constante ou uma função linear. Então, por isso que o A ele tem que ser diferente de zero. E em relação ao gráfico, né, da nossa função quadrática. Então, o gráfico de uma função quadrática, ele é sempre uma parábola. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, se nós tivermos lá, por exemplo, y igual a 3 x quadrado mais 14x mais 5. Então, a primeira coisa que nós podemos tirar daqui seria os valores de A, B e C. Então, o A, nesse caso, ele seria igual a 3. O B, ele seria igual a 14. E o C igual a 5. Então, esse daqui seria o nosso gráfico. No caso aqui, o nosso A, como ele vale 3, ele é um número maior que zero. Então, A é igual a 3 e 3 é maior que zero. Então, a parábola, a concavidade dessa parábola, ela vai ser voltada para cima. Né? Então, se nós fôssemos fazer um gráfico dela, né? O que nós teríamos aqui para poder fazer o gráfico? Bom, a primeira coisa para fazer o gráfico seria você encontrar as raízes, né, dessa parábola. Então, para encontrar as raízes, são os valores de x para os quais o y é igual a zero. Então, para encontrar, fazer o gráfico, a primeira coisa seria você igualar isso daqui a zero.
Então, você iguala isso a zero. Bom, igualou a zero, daí nós vamos ter o seguinte. O delta, ele vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a 14 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 5. Então, fazendo lá 14 ao quadrado, 14 vezes 14. Vamos fazer a conta aqui, ó. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Então, fazendo a soma, nós vamos ter lá 6, 9, 196. Então, voltando aqui no delta, o delta seria igual a 196 menos 4 vezes 3, 12, vezes 5. Então, 12 vezes 5 dá 60. Então, 196 menos 60. Então, fica 636. Ok? Então, delta é igual a 136. Aí, nós vamos para o x. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, que no caso aqui é o 136, dividido por 2a. O x, então, ele seria o quê? Menos o valor de b. Daí você vai lá no valor de b, 14. Então, menos 14, mais ou menos. A raiz de 136 não é uma raiz exata, né? Então, 136 não tem uma raiz exata, porque 11 vezes 11 é 121. E 12 vezes 12 seria 144. Então, vamos colocar aqui um valor aproximado, né? Nós podemos fazer algumas aproximações aqui. Para isso, uma forma de tirar a raiz aproximada aqui seria fatorar o 136. Então, se dividir aqui por 2, 136 por 2 vai ficar o quê? 70, 78. Deixa eu ver, 78. Não, vai dar menos de 78, né? 68. Vamos voltar aqui. Então, dividido por 2 dá 68. Aí, dividido por 2, então nós ficaríamos com 34. Dividido por 2, 17. Aí só dá para dividir por 17 e dá 1. Então, nós podemos escrever o raiz de 136 como sendo 2 ao quadrado vezes 2 vezes 17. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. No caso, nosso A vale 3, nesse caso. Então, x vai ser igual a menos 14, mais ou menos, simplifica, vai sair esse 2 que estava ao quadrado, e aqui, raiz de 2 vezes 17, 34, dividido por 6. Então, x vai ser igual
menos 14, mais ou menos, raiz de 34, né? Nós podemos aproximar, fazer uma aproximação aqui, porque raiz de 36 é 6, né? Vou colocar aqui 5,5, por exemplo. Fazer uma aproximação aqui, dividido por 6. X vai ser igual a menos 14. Aqui nós vamos separar isso em duas partes. Então, 2 vezes 5,5 vai ser 11, né? Então, aproximadamente 11 dividido por 6. Então, nós vamos fazer a soma, nós vamos chamar de x uma linha, e, no caso, fazendo essa conta aqui, nós teríamos x uma linha igual, vai ficar menos 3 aqui em cima, menos 3 dividido por 6, então dá menos meio. Okay? Então, por quê? Deixa eu colocar esse detalhe aqui, que é importante a gente saber como chegar nisso. Então, vai ficar menos 3 sobre 6. Então, você divide por 3 em cima e embaixo. Então, dividindo por 3 em cima dá 1, embaixo dá 2. Então, x uma linha, ele seria igual a menos meio. Agora, nós vamos calcular o x duas linhas. X duas linhas, então, seria a outra raiz, só que aí nós vamos usar o sinal de menos. Então, usa aqui o sinal de menos. Então, menos 14 menos 11, dividido por 6. X duas linhas seria igual a 24, 25. Menos 25 dividido por 6. Então, o valor aqui seria aproximado, né? Nós vamos colocar esse símbolo aqui, é um valor aproximado, vai dar menos 4 vezes 6 dá 24, né? Vamos colocar 4, estamos fazendo uma aproximação aqui, então seria 4, vamos fazer certinho aqui, ó, a gente vê 4, quanto que vai dar. Então, 25 dividido por 6, 4 vezes, dá 24. Então, sobra 1. Aí não dá para dividir, coloca vírgula 0. Então, 4,1, né, e alguma coisa. Então, você já tem agora as raízes, né, que seria menos meio e menos 4,1. Aí você já pode fazer o esboço do gráfico. Você já sabe que esse gráfico ele é voltado, né, com cavidade voltada para cima. Então, nós já podemos fazer o esboço dele aqui, ó. Deixa eu colocar um plano de fundo aqui. E aí nós vamos colocar aqui o eixo Y, eixo Y, eixo X, e aí nós vamos marcar mais ou menos, ó, menos meio. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, menos meio. Então, daí seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui seria o menos 4. Então, já que essas são as duas raízes, então quer dizer que a parábola ela tem concavidade voltada para cima e ela cruza o eixo X nesses dois pontos. Então, como nós sabemos disso, nós já podemos fazer o esboço desse gráfico. Você já vai fazer o esboço do gráfico. E esse seria o gráfico, né, que representa daí a parábola, né, de equações y igual a 3x ao quadrado mais 14x mais 5. Então, essa seria a forma de representar isso daqui. Lembrando, né, que aqui o nosso 3, ele é o A, é o coeficiente A, e quando ele for maior que zero, então a concavidade vai ser voltada para cima. Se ele fosse menor que zero, então a concavidade seria voltada para baixo. Segue aqui agora um para vocês
treinarem, né? É interessante praticar isso daí. Aí vamos colocar um caso aqui, ó. Y igual a menos 2x² mais 18. Então, eu peço para vocês tentarem fazer. Tirar daqui, qual é o valor de A, qual é o valor de B, lembrando que o B é aquele termo que tem o x que não está ao quadrado, e qual é o valor de C. Descobrindo isso, né, você vai fazer o esboço do gráfico. Tá bom? Então, peço para vocês fazerem isso daqui como exercício, né? Lembrando que aqui o A é menor que zero, tá bom? Então, quando é menor que zero, a concavidade do gráfico é voltada para baixo, né? Então, esse é um exercício só para vocês fazerem um esboço aí para treinar. Qualquer dúvida, vocês podem enviar aí nos comentários, ok? Bom, então vamos continuar falando um pouco mais aqui da parábola, né, da função do segundo grau. Em alguns casos, né, além de você ter que encontrar somente o gráfico da função, em alguns exercícios eles pedem alguns detalhes a mais, né? Por exemplo, o vértice da função. Então, como que a gente pode proceder para encontrar esses casos? Então, vamos pegar aqui, ó, então, um gráfico de uma parábola qualquer. Só colocar o esboço dele aqui para que a gente possa discutir essa questão. Então, aqui, vamos supor que nós façamos aqui uma parábola. Né? Então, nessa parábola, nós temos alguns pontos importantes aí na hora de você desenhar um gráfico. Por exemplo, esses pontos onde o gráfico cruza o eixo X. Né? Então, esses pontos onde o gráfico cruza o eixo X, eles são chamados de raízes. Raízes da sua função. Né? Nós temos também um ponto importante, que é o ponto onde cruza o eixo Y. Então, esse ponto onde cruza o eixo Y, às vezes ele é o vértice e às vezes não. Inclusive, deixa eu colocar aqui um caso de gráfico para diferenciar o vértice do ponto que cruza o eixo. Deixa eu só abrir aqui. Então, nesse caso aqui, ó, vamos colocar ele com o vértice deslocado do Y, só para que eu possa explicar para vocês essa questão que é importante. Deixa eu tirar ele aqui, vou colocar ele um pouquinho deslocado, só para que a gente possa estudar separadamente a questão do gráfico, né, falando do vértice e do ponto onde cruza o eixo Y. Então, ó, vamos supor que aqui ele faça isso. Ó. Bom, só para ficar mais fácil aqui para a gente explicar no mesmo gráfico para vocês. Então, o que nós falamos anteriormente continua válido, né? Os pontos onde o gráfico cruza o eixo X, nós já vimos aqui, então eles seriam as raízes. Então, seriam as raízes. Tá. E além disso, né? O que mais que nós temos? É importante também descobrir o ponto onde o gráfico cruza o eixo Y. Tá? Então, esse aqui, onde ele cruza o eixo Y. Em algumas vezes, esse cruzamento vai ser o próprio vértice, em outras não. E esse ponto também, né, onde você
tem essa mudança, né? A função ela vai decrescendo, depois ela cresce, então esse ponto também é bastante importante. Aí ele é denominado vértice. Então, e como é que nós fazemos para encontrar o vértice de uma função? Então, um vértice ele é um ponto, né, do gráfico da função, e sendo um ponto do gráfico da função, ele tem coordenadas, né? Vamos chamar aqui vértice de V. Então, ele tem coordenadas x e y. Né? Nós podemos falar assim, é o x do vértice e o y do vértice, que são as duas coordenadas desse ponto, né, que nós estamos marcando aqui, que seria o vértice. Bom, e como que nós encontramos esses valores de x do vértice e y do vértice? Então, para encontrar essas coordenadas x e y do vértice, então nós vamos usar essas duas relações aqui. Ó. Nós vamos usar o x do vértice, ele vai ser igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é o b ao quadrado menos 4ac. Então, toda vez que você precisar encontrar o x do vértice e o y do vértice, você vai fazer essas duas continhas aqui. Vamos fazer um exemplo disso. Então, fazendo um exemplo aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, construir a representação gráfica de, aí vamos pegar aqui, ó, dessa função aqui, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Muito bem. Primeira coisa que nós vamos descobrir para fazer a representação gráfica, então nós queremos descobrir o ponto, né, ou os pontos de cruzamento com o eixo X. Para isso, nós vamos fazer o quê? O y igual a zero. Então, para achar as raízes, né, que são os pontos de cruzamento com o eixo x, você vai, nessa equação, você vai igualar o y a zero. Igualando aqui o y a zero, então nós teríamos x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tá, então, se o x² menos 5x mais 6 é igual a zero, então o a, nessa situação, ele vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. O delta ele é dado por b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado menos 4ac. Delta igual 25 menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, delta nesse caso vai ser 25, tira 24, que é igual a 1. Ótimo. Encontramos o delta. Agora vamos para a segunda parte. O x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta.
dividido por 2A. X é igual a menos o B, que é menos 5, então vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. X, então, seria 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, aqui nós teríamos, daqui nós teríamos o x, uma linha, e o x, duas linhas. X, uma linha, seria 5 mais 1, dividido por 2, que seria 6 por 2 dá 3. X, duas linhas, 5 menos 1, dividido por 2, que seria 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, encontramos as raízes, né? Elas acontecem em x igual a 2, né? E x igual a 3. Então, os pontos onde o gráfico cruza o eixo x, ele seria nos pontos 2 e 0, porque se vai cruzar o x, o y é 0, né? E o outro ponto seria 3 e 0. Então, ok. Essa é uma das coisas que nós precisamos encontrar. A outra coisa, vamos comentar aqui, então nós vamos achar o cruzamento com o eixo y. Bom, então como que faz o cruzamento com o eixo y? É só fazer o x igual a zero. Então, para fazer o x igual a zero, na equação, né, vamos lembrar aqui da nossa equação, nós tínhamos a equação lá assim, y igual a x quadrado menos 5x mais 6. Y igual, então aqui ficaria 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Y vai ser igual a 6. Bom, então, o que significa? Né? O cruzamento do eixo y acontece no ponto de coordenada 0 para x e 6 para y. Agora, na letra C, vamos achar o vértice. Lembrando que o vértice ele tem coordenadas x do vértice e y do vértice. Como eu faço para achar essas coordenadas? X do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. Substituindo os valores aqui que nós já temos, né? Nós temos aqui que o b, nós vimos aqui anteriormente, é o valor aqui que fica junto com o x, então seria menos 5. Só que nós já temos o menos da forma, então ficaria menos 5 sobre 2 vezes a. E o delta, nós já encontramos aqui anteriormente, ele vale 1. Vamos voltar aqui, ó, só para relembrar. Então, delta vale 1. Se o delta vale 1, então vai ficar, menos delta, né? Então vai ficar menos 1 sobre 4 vezes o A. No caso, o A aqui é 1. Então, as coordenadas do vértice aqui aconteceriam em x valendo 5 sobre 2 e y menos 1 sobre 4. Então, essas são as nossas coordenadas do vértice. Caso você queira colocar em número decimal, para facilitar na hora de encontrar o valor aproximado no gráfico, então 5 dividido por 2 seria 2,5, e 1 dividido por 4 vai dar 0,25. E aí, com isso, nós já podemos passar para a parte do esboço do gráfico disso daqui. Então, fazendo aqui o esboço do gráfico,
né? Então, nós temos aqui o eixo Y, o eixo X. Aí nós sabemos que o gráfico cruza o eixo X nos pontos de coordenadas 2 e 0, e vamos pegar aqui a escala um pouco maior, então vamos por aqui, fosse 1, 2. Então, aqui seria o 2 e o 3. Então, 2 e 0 seria nesse ponto, né? E 3 e 0 nesse ponto. O nosso A, ele vale 1, ele é positivo. Então, sabemos que a concavidade vai ser para cima. Mas, antes, vamos marcar a coordenada do vértice. Né? O vértice ele tem coordenadas 2,5, 2,5 e menos 0,25. Né? Então, vamos supor aqui, se esse tamanho aqui, né, seria menos meio, menos 0,25 seria a metade dele aqui, né? Então, esse valor aqui seria menos 0,25. Então, vamos fazer aqui um pontilhado, e aqui nós temos o vértice. Então, aqui 2,5 e menos 0,25. E o ponto onde cruza o eixo Y, né? Nós vimos ali que cruza o eixo Y no ponto, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu usei uma escala diferente no Y, só para aparecer aí na tela para vocês, tá? Só para a gente representar esse esboço aqui. Então, seria 6. Então, ele vai passar por aqui no Y. Então, ele vem, passa aqui no 6 do Y, passa pela primeira raiz, faz a curva no vértice, depois passa pela outra raiz. Então, esse seria o nosso esboço aí do gráfico para essa situação. Né? Então, é interessante você conseguir, né, encontrar esses valores e fazer o esboço aqui desses gráficos, né, para compreender e estudar certinho essas funções. E aí, como exercício, eu vou pedir para vocês construírem a representação gráfica dessa parábola. Né? A resposta, a ideia, né? Vocês vão achar os valores depois, né? A ideia dela, ela ficaria uma coisa parecida com isso daqui, ó. Só para vocês terem uma ideia de se a resposta de vocês está correta ou não. Você vai ter que achar os valores, mais ou menos, tá? Do vértice, né, das raízes. Então, essa seria a resposta que você teria que chegar. Não está resolvido ainda porque eu não coloquei os números, né? Você precisa encontrar esses números aí. Vamos colocar mais alguns casos. Então, todas elas, né, nós estamos considerando que essas funções ela tem domínio no conjunto dos números reais. Então, essa daqui seria x² menos 4x mais 3. Depois a letra D, menos x² mais 10x menos 16. Vou colocar aqui do lado a letra E, y igual a x². Letra F, y igual a menos x² mais 4x. E letra G, y igual a menos x² menos 1. Então, esses problemas aí são importantes para depois você conseguir estudar, fazer o gráfico, né, dessas funções aí sem maiores problemas, tá bom? Vamos tentar, então, fazer esses gráficos.